Aula número 29, Palavra Poderosa. Louvado para todos sempre seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos estudar juntos a Palavra de Deus. Esta aula é parte integrante de um curso de teologia básico em que todos os temas nós temos também apostilas que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. E assim, dentro de uma introdução, tomamos a partir de João capítulo 18, versículo 37, que diz: Então lhe disse Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Percebemos, amados, que somente os que são da verdade gostam da palavra de Deus. Se alguém não gosta da palavra, se alguém não se envolve com a palavra, se alguém não se interessa pela palavra, se alguém não tem a palavra de Deus como lastro na sua vida, como base para o seu estilo de vida, evidentemente essa pessoa não gosta de Deus. E por não gostar de Deus, essa pessoa não é da verdade. Ela pode até dizer que ela é da verdade, que ela é uma pessoa justa, que ela é uma pessoa boa, que ela é uma pessoa com 1001 qualidades, como algumas pessoas costumam dizer. Mas não basta verbalizar, não basta falar. Nós vamos conferir pelo viver diário. Nós vamos conferir pelos atos e as atitudes. Não existe nenhuma condição do homem ser bom, do homem ser justo, do homem ser honesto, do homem ser verdadeiro, se ele não tiver como base na sua vida a palavra de Deus. E não adianta a pessoa falar, eu conheço a Bíblia, eu gosto da Bíblia, se ela realmente não conhecer os textos que estão escritos na Bíblia e se a sua vida não estiver de acordo com esses textos. Então a pessoa está se enganando a si própria, está naturalmente com essas afirmações, muito provavelmente querendo enganar outras pessoas também. Então esta é a base, este é o princípio, que somente aqueles que são da verdade é que gostam da palavra de Deus. Estamos abordando dentro do tema o plano da salvação. Nesta abordagem estamos falando sobre a conversão e vida com Jesus Cristo. E aqui nós queremos continuar o assunto como devemos andar depois de redimidos. Em oportunidade anterior, na aula anterior, nós começamos dizendo que devemos andar em santidade. E agora nós queremos afirmar pela palavra de Deus que também devemos andar em louvor. É o que nos afirma no livro de Salmos, no capítulo 103, versículos 1 e 2, que diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Então veja que o salmista está exortando a si próprio, dizendo: vamos louvar ao Senhor, vamos andar em louvor ao Senhor nosso Deus, né? Em Isaías capítulo 35, versículo 10, está escrito que os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos e júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Mais uma vez percebemos através do profeta Isaías que nós devemos sempre caminhar em júbilo, caminhar em cânticos, caminhar em louvor, caminhar em adoração ao nosso Deus, de maneira que não há tristeza para aqueles que caminham em Deus, não há gemido para aqueles que caminham na presença do Senhor.
porque esses sentimentos fogem daqueles que têm uma vida de louvor e gratidão ao nosso Deus. Também a palavra diz que nós devemos andar em boas obras. Está registrado na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 10, que diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Também na carta a Tito, no capítulo 2, versículo 14, nós encontramos registrado o seguinte: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Note, amados, que tanto o texto em Efésios como o de Tito diz que nós devemos andar em boas obras. Fomos criados por Deus para executar boas obras na terra dos viventes. E essas boas obras que a palavra de Deus nos revela é justamente aquilo que nós fazemos na vida natural de maneira a manifestar o espiritual, de maneira a manifestar a glória de Deus. Então, nós acordamos, nós temos um relacionamento com a nossa família, nós temos um relacionamento com o nosso trabalho, nós temos um relacionamento com as nossas atividades diversas, com o estudo, com a nossa questão social, o nosso relacionamento com as pessoas, as oportunidades que Deus nos oferece, seja ela nos mais diversos segmentos, né, que a vida oferece, seja no comércio, na indústria, na área de serviços, seja em qualquer segmento científico, tecnológico. Tudo aquilo que nós fizermos, tudo aquilo que nós nos envolvermos, nós devemos fazer de uma forma boa, boas obras, sempre trazendo a retidão, a justiça, sempre trazendo a verdade, sempre trazendo o bom proceder, a educação, o comportamento, sabendo que nós estamos vivendo em coletividade, nós não estamos ilhados, nós não podemos fazer aquilo que nós queremos fazer. Eu estou com vontade de ficar gritando aqui. Não, você tem que respeitar a pessoa que está do seu lado. Você pode ter vontade de gritar, mas você tem que saber que a pessoa que está do seu lado, ela pode estar incomodada com a sua falta de educação. Eu falo o que eu quero, para quem eu quiser. Não, não é assim. Eu falo o que eu quero, para quem eu quiser, na hora que eu quero. Você precisa ter princípio cristão, você precisa conhecer a palavra de Deus e saber que você tem direitos, mas que a pessoa que está do seu lado também tem direitos. Você não pode perturbar o sossego das pessoas pelo seu prazer de querer estar naquela situação, de querer estar naquela condição. Então, você precisa entender, e você sabe disso, que todo lugar onde nós estamos existe regras. Você está na família, então existe regra familiar, existe normas dentro da família, existe normas de limites dentro da família, normas para o pai, normas para a mãe, normas para os filhos, para os outros membros que convivem dentro da casa. Então, por exemplo, nós não podemos fazer aquilo que nós queremos no momento que nós quisermos, porque nós temos vontade de fazer. Eu estou aqui para agradar a minha vontade e não a dos outros. Para aí, não é bem por aí. Se você realmente quer viver uma vida de retidão, você tem que andar em boas obras. Você está trabalhando, você tem um emprego, ou você é um empresário, ou você é um profissional liberal, ou você é um empregado. Na sua empresa existem regras, existem normas. Existe horário para entrar, existe horário de trabalho produtivo, existe horário que você deve separar para alimentação, existe horário que você deve separar para a saída, né, do trabalho, né? Está tudo pré-determinado. Então você não pode chegar no seu trabalho, seja a empresa seja sua ou não, e você fica transgredindo as regras, né? Isso não é bom. Isso realmente não edifica a vida das outras pessoas. Assim também na escola. Você vai na escola, existe um horário para você entrar, existe
o momento em que você deve estar estudando ali com os alunos, fazendo trabalho em grupo, assistindo às aulas, se envolvendo com a matéria. Existe o momento de sair, existe todo o momento de trâmite dentro da instituição educacional, como você deve se comportar. Então, tudo que você faz, você deve fazer de uma forma boa, de uma forma educada, de uma forma exemplar. Nós transmitimos para as outras pessoas a educação que nós temos, o exemplo que nós recebemos. E se você olha para uma pessoa e vê uma pessoa desregrada, é porque aquela pessoa não foi educada, não foi bem educada. Ela, muito provavelmente, ela absorveu comportamentos inócuos, comportamentos irregulares, comportamentos que não traduz a uma boa educação, a um bom proceder. Portanto, isso é muito importante. Você que está nos ouvindo, que é adulto, então, por favor, em nome de Jesus, não fique se expondo dessa maneira e transgredindo regras, transgredindo normas, porque por causa dessas coisas é que a terra está contaminada. Isso está muito claro em Isaías capítulo 24, versículos 5 e 6. A terra está embaixo de maldição por causa dos seus moradores. E diz que os moradores da terra estão transgredindo leis, estão transgredindo normas, estão transgredindo os estatutos e por isso, então, há essa confusão. No trânsito, por exemplo, existem regras de trânsito. Se existe ali um farol, o farol fica vermelho, você não pode passar o farol vermelho. Ninguém precisa falar isso para você. O próprio governo, através desse símbolo, através dessa condição, já está dizendo que você não pode avançar o sinal vermelho. Lugar para estacionar, existe lugar próprio para você parquear a sua viatura, para você estacionar o seu carro. Então você não pode ficar transgredindo, você não pode querer transgredir o direito do outro motorista. Então a gente fala essas coisas que parece que são bem elementares, mas que no nosso cotidiano traduzem aflições desnecessárias por pessoas desregradas, pessoas mal educadas, pessoas que não sabem viver em comunidade, em coletividade, porque acham que elas podem extravasar e fazer aquilo que querem. Veja, a palavra de Deus é proposta de vida para aqueles que querem. Aqueles que não quiserem levar uma vida desregrada mesmo, está lá em Apocalipse, no último capítulo de Apocalipse, olha, o justo continue sendo justo, o santo continue se santificando, o impuro continue sendo impuro e o perverso continue na perversidade. Então, quer mergulhar na lama, querido? Então o problema é seu, depois você vai prestar conta, né? Evidentemente, você acaba prestando conta com os homens, mas o que escapar do crivo do homem, não tenha dúvida nenhuma, eu vou enfatizar isso, que do crivo de Deus você não escapa. Por isso Deus te dá uma proposta, te traz uma proposta de mudança de vida, para que você tenha boa obra, para que você exale o bom perfume de Cristo, para que você seja uma pessoa educada, para que você seja uma pessoa correta, para que você seja uma pessoa em que as outras pessoas têm prazer da sua companhia. Imagine um pai falar assim, olha, eu não tenho prazer de ter você como filho. Ou o filho dizer, olha, eu não tenho prazer de ter o Senhor como meu pai. Ou como mãe, por exemplo, né? E imagine um irmão falar assim, olha, eu não tenho prazer de ter você como irmão. E imagine uma pessoa falar assim, olha, eu não tenho prazer de ter você como amigo, de ter você como companheiro. Pelo contrário, vamos ser desejados pelas pessoas. Vamos fazer com que a nossa companhia seja desejada pelas pessoas. Por quê? Pelo nosso proceder, pelo nosso bom comportamento, pela nossa educação, pelas nossas boas obras. É isso que a palavra de Deus traz. Andar em boas obras depois de redimidos. Por isso que nós, seres humanos, precisamos da redenção. Até aqui, amados, nós falamos sobre abordagem sobre vida com Jesus Cristo, né? Comunhão com Jesus Cristo, evidentemente dentro do tema, o plano da salvação, e a partir de agora nós queremos trazer como abordagem comunhão com Jesus Cristo, né? Então,
o que é ter comunhão com Jesus Cristo. Queremos falar sobre relacionamento de uma forma muito rápida, que o relacionamento ele existe independentemente do comportamento do filho, né? A comunhão, porém, ela é interrompida quando nós pecamos, quando nós transgredimos, então, aí uma interrupção da comunhão. Falando sobre perdão e sobre comunhão, a Bíblia nos exorta, nos ensina que nós devemos perdoar todas as pessoas. Então, perdão não é sentimento, perdão é uma ordem. Você pode não sentir, mas você, olha, eu não sinto, mas eu declaro o perdão, eu te perdoo em nome de Jesus. Agora, a comunhão não, você não é obrigado a ter comunhão com todo mundo. Comunhão é estar junto, é como diz, né, a preposição co, né? União é você estar junto na mesma união, junto no mesmo proceder, junto no mesmo pensamento, junto na mesma direção. E isso, evidentemente, você não é obrigado a ter com todo mundo, e nós, na vida natural, não temos comunhão com todos, né? Então, comunhão é com aqueles que estão na mesma visão, na mesma direção, têm o mesmo apetite, têm o mesmo gosto, né? Tem inclinação para os mesmos projetos. E a comunhão é interrompida com o Senhor Jesus, com Deus, quando nós pecamos. Então, há uma transgressão e precisa, evidentemente, de um conserto a partir daí. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, nós percebemos o apóstolo Paulo nos trazendo uma revelação de um homem natural. Diz o seguinte: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, homem natural é todo aquele que vem a esse mundo, que nasce a esse mundo, enquanto não tem um encontro com Jesus Cristo. Esse homem, essa mulher está numa condição de naturalidade, é um homem natural. E essa pessoa, por ser natural, ela não aceita as coisas do Espírito Santo. Naturalmente ela não aceita, ela resiste. Por isso que muitas vezes você fala de Deus para a pessoa e há resistência. Não, eu já tenho a minha religião, não, eu não tenho tempo agora, não, qualquer dia eu vou, ou então de uma forma muito educada, tá, tudo bem, vamos pensar nisso, e qualquer dia a gente marca. Então, a pessoa que é natural, ela não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ela são loucura. Por que são loucura? Ela acha que é excesso, ela acha que é envolvimento demais, ela acha que fizeram lavagem cerebral, ela acha que você, porque é cristão, está todo momento e toda hora falando da palavra de Deus. Para ela é loucura, ela não entende essas coisas, né? Por quê? Porque as coisas se discernem espiritualmente. Mas o apóstolo também nos traz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, o comportamento do homem natural. Está escrito: porquanto, havendo entre vós ciúme e contendas, não é que sois carnais e andais segundo o homem? Então, o homem natural, ele anda em ciúme, ele anda em contenda, ele anda em divisão, ele anda em partidarismo, ele anda em polêmica, né? Porque ele não entende as coisas do Espírito Santo de Deus, né? E, portanto, esse homem natural, na sua vida, se podemos traduzir assim, vamos imaginar que, né, a sua vida, você tem a sua área de sentimentos, de emoções, você tem a sua área de relacionamento com os amigos, relacionamento familiar, você tem a sua área profissional, você tem a sua área de saúde, você tem a sua área financeira. E esse homem natural, dentro de si, nesse trono, no seu coração, está sentado o seu eu, é o egocentrismo. Não, eu quero, eu posso, eu gosto, eu não gosto, tal, eu faço, eu não faço, eu realizo, eu não realizo, eu vou, não vou. E Jesus está do lado de fora da sua vida, né? Ele pode até admirar Jesus, a obra que Jesus realizou no Calvário, pode admirar Deus, mas ele está no controle da sua vida. O seu eu, o egocentrismo, é quem dirige a sua vida, está sentado no seu trono. Portanto, todas as áreas da sua vida estão de forma desordenadas. Por quê?
porque não tem ordem, né? Uma hora ele está bem, outra hora não está, uma hora ele está alegre, outra hora ele está triste, uma hora ele está motivado, outra hora não está motivado, uma hora ele vai fazer isso, outra hora ele não quer fazer aquilo. Quer dizer, ele vive uma vida esquizofrênica muitas vezes, né? Chega ao ponto de não saber quem é e onde quer chegar. Essa é a verdade da condição do homem natural. Vamos parar por aqui e a partir da próxima aula nós vamos abordar sobre o homem carnal e sobre o homem espiritual, para vermos então as diferenças. Senhor, em nome de Jesus eu te louvo, porque a tua palavra nos traz a instrução necessária para o nosso viver, para o nosso bom viver, para o nosso viver diário. E assim eu te peço que sobre a vida dos nossos ouvintes, sobre esses que creem nesse projeto, a tua bênção seja estabelecida em nome de Jesus Cristo. Amém.